Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Deixa eu já deixar um aviso. Tereza não pôde estar, ontem ela não passou muito bem. Na verdade, desde o final do culto, na quinta-feira, ela estava com os mal-estar. Ontem fomos ao hospital e o médico pediu ela repouso, mas já está bem, graças a Deus. Eu creio que amanhã já vai estar correndo, saltando muralhas. Amém? Pisando cabeça da serpente. Porque esse é o nosso dia a dia. Vencendo sempre. Diga assim, vencendo sempre. Esse negócio, um dia ganha, um dia perde. Crente vai vencer sempre. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1. Eclesiastes 3, verso 1. Se você tem uma dúvida, depois de Provérbios, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Aleluia. Capítulo 3, no versículo 1. A palavra de Deus nos diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Diga assim, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. Sabe que tem tempo para todas as coisas? Sabe que tem tempo para chorar, tem tempo para rir, tem tempo para correr, tem tempo para pular, tem tempo para falar, tem tempo para calar. Todo o tempo, Deus já preparou, vamos dizer, o plano, o propósito para vivermos em vitória todos os dias. Mas sabe, tem tempo para todas as coisas. Sabe que quando é o tempo de orar, não é o tempo de conversar. Quando é o tempo de pregar a palavra, não é o tempo de se calar. Quando é tempo de agir, não é o tempo mais de orar. Cada coisa tem o seu tempo perfeito. Diga, cada coisa tem um tempo perfeito. Sabe, eu nasci de novo na Renascer, ele tinha uma música, dizia que Jesus nunca chega atrasado. De fato, ele nunca chega atrasado, ele sempre está na hora. Mas tem pessoas que se atrasam, ou pior de tudo, tentam se adiantar. Sabe que Deus preparou o tempo. O tempo certo é o tempo perfeito de Deus. O nosso trabalho é estar em intimidade com Deus para conhecer o tempo de cada coisa. O tempo de uma criança, de um bebê, é um tempo de ser cuidado. Mas um tempo de um adulto, ou diria até um marmanjo, não é mais para ser cuidado por papai e mamãe. Eu, quando casei com Tereza, os meninos tinham, Tiago tinha 9, Marcelo 15 para 16, Márcio 15, 14 para 15. E depois de um tempo, quando eles estavam na casa dos 20 anos, eu tive uma conversa com eles e disse assim: você sabe que eu vos amo, não sabem? Sabemos, vocês são como um filho para mim. Mas sabe de uma coisa, 28 anos é o tempo máximo de vocês conviverem nessa casa, como moradores. Depois de então, vocês podem frequentar à vontade, mas morar aqui até 28, que já é um tempo longo. Porque eu falei, eu não vou ficar criando como bebê um homem barbado e marmanjo. Porque tudo tem o seu tempo certo. Mas se eu conversasse com o Tiago, com 9 anos, e dissesse, olha, você tem que morar só, não seria justo nem correto. Amém? Mas eu vejo até hoje homens e mulheres adultos maduros tentando se alimentar no seio materno. Não mais no seio físico, mas no seio financeiro, no seio emocional. Existe tempo para cada coisa. E o tempo certo é Deus que determina. Não é que Deus nos engessa. As pessoas, muitas vezes, ao estudarem as Escrituras, elas pensam assim, mas Deus sabe tudo desde o começo. Então, querendo ou não, eu vou fazer aquilo que está determinado. Não é bem assim. Deus, ele estabeleceu o plano. Mas nós podemos não andar nele. Você sabe que a salvação é opcional. A pessoa aceita o Senhor e é salvo se quiser. Não, aqui tem pessoas que pensam assim, não, é que Deus escolheu alguns para ser salvos e outros para ir para o inferno. Mas isso é completamente antibíblico.
Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então não tem essa questão, não, é que Deus determinou que o cara vai para o inferno porque, sabe, foi Deus que quis assim. E isso é conversa de maluco. Não é uma conversa bíblica. E as pessoas às vezes pensam, não, mas se Deus já determinou, vai acontecer. Ele já preparou o plano. Mas nós devemos agir e andar no plano. E como é que eu sei se eu estou andando no plano, se eu estou no tempo certo? Bom, conhecendo as Escrituras, orando a Deus, mas eu quero continuar andando com você. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 34 e no verso 8. Nós vamos ver tudo que nós procuramos ministrar e ensinar aqui na igreja é a Bíblia. Porque aí não fica do que eu acho, do que eu penso, do que eu sinto, fica no que Deus deixou para nós, para o nosso ensino e nosso fortalecimento. Aleluia. Diga, tem tempo para tudo. E eu gosto dessa palavra que vai chegar no fim desde o começo, então eu vou anunciar o fim desde o começo. Existe tempo para orar, para estudar, mas quando é o tempo de agir, não é para ficar parado. E muitos já têm toda a revelação, têm todo o conhecimento, é o tempo de agir, e ficam por insegurança voltando ao tempo de orar e estudar. O tempo de agir é o tempo de pôr aquilo que já orou em prática. E podemos perder esse tempo. Aleluia. Já que anunciei o final, vamos para o começo. Deuteronômio 34, 8 diz assim, eu vou ler na versão transformadora. Os israelitas prantearam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Moisés, como a própria Bíblia diz, foi um profeta de Deus. Se você não conhece, depois você estuda todo o livro de Êxodo, você vai conhecer muito mais sobre a história de Moisés, mas eu creio que a maioria de nós já viu os 10 Mandamentos, os filmes. Charleston Heston, não é do meu tempo, mas eu vi isso no... Sabe, aqueles filmes épicos da travessia do povo pelo deserto para chegar na terra prometida. E a quem Deus deu essa palavra foi a Moisés. Deus disse, Moisés, eu tenho ouvido o clamor e o sofrimento do meu povo. Porque no plano de Deus, o povo foi sim para o Egito, porque ali naquele tempo José chegou antes, preparou o suprimento para que o povo de Deus não morresse. Mas o plano de Deus não é que o povo permanecesse ali em desobediência e se tornasse escravo. E Deus chama Moisés e diz, vamos para a terra que mana leite e mel. E Deus falou com Moisés, olha, eu tenho visto o sofrimento do teu povo e eu vou tirar esse povo daí do Egito e vou levar para essa terra maravilhosa, que mana leite e mel. E Moisés foi a pessoa chamada para cumprir esse plano. Mas Moisés estava ali porque Moisés, eu creio que era um daqueles que estavam orando a Deus. E Deus escolheu ele para fazer isso. Abra no livro de Êxodo, volta um pouquinho. 33, verso 1. Por favor. Êxodo 33, 1. Êxodo 33, 1, na revista atualizada, diz assim. Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Quem é que era encarregado para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida? Moisés. Amém. Ele era o responsável por isso. Agora, era na força dele? Não, era na força do Senhor. Tanto é que Faraó começou a resistir, e você se assistiu à história da saída do Egito, se lembra das 10 pragas? Uma das coisas que me surpreende é quando vieram as pragas das rãs,
Moisés foi lá conversar com o faraó e disse, olha, dá para tirar isso aí, se você concordar em liberar o povo, essa praga vai cessar. Quando é que você quer que cesse essa praga? O faraó disse, amanhã. Ou seja, ele dormiu cheio de rã. Tem gente que está assim, quando é que você quer resolver esse problema? Amanhã. Queridos, o que está te incomodando, o que é ruim, tem que sair hoje. Não é amanhã. Aleluia. Mas, e aí, aquele povo sai do Egito ao comando de Moisés. Como nós lemos lá em Deuteronômio, um homem e um profeta como esse não havia. Deus tinha um plano de tirar o povo do Egito? Sim. Moisés aceitou o desafio? Sim. Estava planejado para Moisés tirar o povo do Egito e levar a terra prometida? Sim. Moisés levou o povo à terra prometida? Não. Porque Moisés desviou do propósito no caminho. Ah, mas é que Deus já determinou. Sim, Deus fez o plano, como ele fez o plano de tirar o povo do Egito e levar a terra prometida. Mas o povo, de fato, só 2 entraram. Da geração que saiu do Egito, Josué e Calebe. Porque eles não se desviaram do propósito. E agiram segundo a instrução do Senhor. Depois que você tem a instrução do Senhor, temos que agir e não nos desviarmos do propósito. Não desviarmos no objetivo. Aconteceram coisas no deserto que atrapalharam o caminho? Sim, certamente. Mas a principal razão de Moisés não ter entrado na terra prometida com aqueles, porque toda a geração, exceto Josué e Calebe, ficaram no deserto. Por quê? Exceto Moisés, porque os outros murmuraram e reclamaram. Mas Deus não falou, por que está demorando? Mas Deus não falou, cadê? Não estou vendo. Queridos, mas Josué e Calebe não ficaram assim. Eles disseram, se Deus falou, vai acontecer. E eles não estavam isso como um mote, eles estavam aquilo como uma convicção, como uma fé, porque eles estavam agindo debaixo de uma palavra que ouviram 40 anos antes. Muitas vezes nós ouvimos uma palavra, mas é que demora 1 mês, 2 meses, 6 meses para se cumprir, e a gente já quer uma outra palavra. Mas o que o Senhor diz, continua naquela palavra que você ouviu e haja. Tem tempo para tudo, tem tempo para ouvir a palavra, tem tempo para orar, tem tempo para meditar, mas tem tempo para agir. E quando entra no modo agir, não tem que ficar questionando se o que eu estou fazendo está certo. Isso tem que fazer antes de começar. Se eu sei que o caminho é certo, não deve ser no meio do caminho, porque alguns israelitas não pensam, mas o Egito era bom, a gente apanhava, sofria, era escravo, tempinho bom aquele. E agora a gente está nesse deserto, e a terra prometida está tão longe, estava tão longe do tamanho da língua deles. Porque não era onde ficar reclamando, dizer, quanto menor a língua, mais perto está o resultado. A língua da reclamação. Diga assim, tem tempo para tudo. Diga assim, tem tempo para orar. Mas também tem tempo para agir. Aleluia. Agora, nós lemos lá no final do Deuteronômio que o povo pranteou a morte de Moisés. Por 30 dias. Sabe que tem o tempo para chorar? Amém? Porque tem perdas que nos entristecem. Nós não somos malucos de achar, não, que depois que vira crente, vira robô, que não sente. Claro, a gente continua sendo gente, a gente continua sentindo. Mas sabe que Moisés morreu, o povo chorou, mas depois de 30 dias se levantou. Mas Moisés tinha um plano, tinha a visão. Quantos planos e visões você já recebeu e parece que morreram no meio do caminho? E ao invés de se reposicionar e agir, ainda está chorando porque perdeu alguma coisa. Pranto tem o seu tempo, mas é um tempo determinado e tem que cessar.
Existe o tempo de chorar assim, puxa, eu perdi isso, eu perdi aquilo, fiquei triste. Mas passado aquele tempo, levanta a cabeça e vai. Para onde? Para a direção que já estava dada. Não, mas eu tinha um plano, eu tinha uma visão, eu tinha um emprego, eu tinha isso, mas qual era a visão? Não foi o emprego que te impediu de chegar na visão. Não foi o marido ou a mulher que te deixou, te traiu, que te impediu de chegar na visão. É porque começou a olhar para o problema, olhar para a situação e ficar chorando e se lamentando. Porque se eu tenho uma visão, eu tinha um amigo de trabalho que dizia assim, comigo ou semigo, eu vou para lá. Está determinado. E eu creio que esse é o plano de Deus. E eu vou para lá. Ah, mas me traíram no meio do caminho. Ah, mas eu sofri, perdi o emprego. Queridos, Deus vai te dar a condição de se reequilibrar porque Ele estabeleceu um plano. Ele estabeleceu uma visão. E Ele nos dá a condição de chegar lá. O plano de tirar o povo do Egito para levar para a terra prometida não morreu com Moisés. O plano que Deus te deu não morreu porque você perdeu alguma coisa. É que eu estou orando. Está orando para ver se acha uma coisa diferente que lhe agrada. Mas aquele plano que Deus te deu é o plano perfeito de Deus. Mas eu também preferia tantas coisas. Mas sabe que eu tenho buscado preferir o que é o plano de Deus. E ir para onde Deus me chamou. Aleluia. Então, diga assim, tem tempo para chorar. A perda. Mas passado esse tempo, diga assim, passado esse tempo, eu vou me levantar e voltar a agir na direção do plano de Deus para a minha vida. Aleluia. Vamos lá ver isso em Josué capítulo 1, a partir do verso 6. Aleluia. Josué capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler na versão transformadora. Diz assim: seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados. Deus tinha originalmente proposto a Moisés. Moisés morreu, porque descumpriu princípios e propósitos de Deus. Deus diz assim, eu não mudei o meu plano. Josué, ser forte e corajoso. Talvez você esteja carregando um plano que alguém te transferiu esse plano. Mas se você assumir como seu, Deus vai ser com você. Aleluia. Existem legados que nós recebemos. Eu ontem estava, Aurélio, na minha casa, nós estávamos vendo a ministração de pastor Bud Wright, o fundador desse ministério. E ele disse, quando Deus falou com ele, para trazer a palavra de Deus ao Brasil para libertar o povo. Deus não falou isso comigo diretamente, falou com o pastor Bud, mas quando eu me coloquei debaixo deste ministério, eu recebi aquela palavra como se fosse minha, e eu estou carregando esse legado, porque eu entendo que esse é o melhor de Deus para a minha vida. E vou cumprir até o final. Pode ser que depois que eu parta venha outro, e se pegar a mesma visão, Deus vai ser com ele. Como Deus foi com Josué. Mas essa visão não era minha. Mas se você aceitou como sendo uma visão de Deus, ela passa a ser sua. Aleluia. Verso 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Então tenha o tempo de olhar para a lei, olhar para a palavra e seguir a palavra. Mas eu preciso conhecer o que a palavra de Deus diz. Josué, ele estava com Moisés, mas Deus estava dizendo, não se esqueça do que você ouviu. Não se esqueça do princípio que eu estabeleci. Porque quando Deus estabelece um princípio, Ele não estabeleceu para a pessoa, Ele estabeleceu para o povo. Os princípios de Deus, Ele estabeleceu para mim e para você. Aleluia, nós não podemos esquecer dele. De cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem
para um lado, nem para outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Se você segue os princípios de Deus, você sim vai ser bem-sucedido, vai ter bom êxito, vai cumprir. Não quer dizer que vai ser isento de desafios. Porque se não houvesse desafios, Deus não tinha dito a Josué, ser forte e corajoso. Eu podia dizer assim, relaxa, fica aí tranquilão, entra nessa esteira rolante, pisa nela que eu te entrego lá. Não, é uma escada, tem degraus, tem força, tem desafios. Mas se for forte e corajoso, não se desviar das instruções, chega no objetivo. Recentemente morreu um dos maiores jogadores de basquete americano, Kobe Bryant. Eu não pude jogar com ele, não tive essa chance de ensinar ele alguns truques e passes. Mas eu gosto muito da aviação e eu fui ouvir e ler sobre o que causou. Ele morreu num acidente de helicóptero e a informação ainda está em finalização da investigação, é que ele estava com um voo que dava para enxergar tudo, de repente veio um nevoeiro, chuva, e ele perdeu a visão do que estava ao seu lado. Mas todo helicóptero como o dele, de grande porte, ele pode voar por instrumentos. Ele tem lá a bússola, tem lá o GPS, tem uma série de instrumentos que permite ele voar à noite, voar debaixo de tempestade, voar em condição que não tem a condição visual, mas precisa confiar nos instrumentos. Provavelmente não confiou nos instrumentos. E eu não sei se eu estou perto, se eu estou longe, mas se tivesse olhado e seguido o voo por instrumentos, provavelmente não teria se acidentado e matado um dos ícones do basquete mundial. Quando nós temos os princípios da palavra, nós precisamos confiar nesses instrumentos. Ah, não, mas parece que. Mas o instrumento está dizendo, você está no caminho certo. Permanece no caminho certo. Confira com os instrumentos da palavra, mas siga naquele caminho correto. Porque essa desorientação espacial que chama, ele pode dizer, eu acho que eu estou para lá, acho que eu estou para cá. Confie nos instrumentos da palavra, que vão te guiar no caminho correto. Verso 8, relembre continuamente os termos deste livro da lei. Note que não é ler a Bíblia uma vez só, não é estudar a Bíblia uma vez só, não é ouvir o culto uma vez só. Deus estava orientando Josué para cumprir um plano grandioso. Relembre continuamente dos termos do livro desta lei. Continua meditando na palavra. A própria Bíblia nos diz que é bom que a gente possa ouvir as mesmas verdades para confirmar e continuar sabendo. Está certo. Porque um piloto de avião não olha uma vez só no GPS. Ele olha todo o tempo. Eu dirijo, eu gosto de usar o meu GPS no carro. Frequentemente estou olhando, eu estou ainda na rota. Porque se desviar um pouquinho é mais fácil voltar do que desviar um longo caminho, que pode não conseguir nem voltar, ou se acidentar no meio dele. Confira todo o tempo com a palavra. O que eu estou fazendo está em linha com a palavra de Deus? O que eu estou até sentindo está em linha com a palavra de Deus? Porque eu sei que sim, eu posso me entristecer, Jesus chorou, mas ficar chorando a vida inteira não é o plano de Deus. Precisamos receber essa palavra, ser forte e corajoso. Vira para essa pessoa que está do seu lado, diga, ser forte e corajoso. Se for mulher, corajosa. Aleluia. Relembre continuamente dos livros dessa lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Então tem tempo sim para estudar. Tem tempo para dedicar a palavra. Ah, mas de dia e de noite quer dizer que eu não vou comer, não vou beber, não vou trabalhar, vou ficar o dia inteiro na Bíblia? Não é isso que está querendo dizer. Você pode estudar de manhã um pouco, à tarde um pouco, à noite um pouco. Você pode continuamente estar conferindo o seu caminhar com a palavra. Porque se fizer isso, tudo que você fizer vai ser bem sucedido. O problema é que a gente desvia da palavra, a gente desvia do princípio. Às vezes segue um, mas não segue o outro.
Ah, eu estou indo para lá. Mas aí vem um endemoniado para lhe atrapalhar. Gomes teve até um livramento de um acidente na quinta-feira. Ontem. Estava dirigindo, ele percebeu um movimento. Mas ele estava indo para um lugar e viu aquela, estava vindo para o ensaio. Bom, estava indo trabalhar. Aí teve um acidente, mas ele estava ali. Mas não quer dizer, mas veio endemoniado, que aconteceu alguma coisa. Digamos que por acaso não aconteceu, graças a Deus, tivesse encostado no carro dele. Eu dizia, então não vou mais, e podia se revoltar. E apesar de ter um objetivo, ele poderia ter deixado aquilo que aconteceu, tirá-lo do caminho para o objetivo. Mas ele lembrou da palavra, ele foi prudente, a mulher estava ali como ajudadora, ajudou não em se envolver naquele acidente. Depois ele continuou, equilibrou as emoções e chegou no destino. Ter um propósito diante de Deus não quer dizer que vai estar isento de desafios. Mas se seguirmos os princípios, não é que a pessoa falou mal de mim, agora fiquei com raiva, não faço mais. Joga essa raiva no lixo. Não serve para nada, só para lhe atrapalhar. Não, mas é porque você não sabe, pastor. O que ela fez comigo, o que ele fez comigo. Não interessa. Olha para o objetivo, não olha para o problema. Ah, mas você acha que eu não tenho sentimento? Não, eu sei que você tem, como eu também tenho. Mas eu sempre vou conferir. Quando o meu sentimento se desvia da palavra, eu trago ele de volta. Davi, quem conhece o rei Davi? Não pessoalmente, obviamente, mas da história. Nós conhecemos a história, um homem valente, corajoso, enfrentou gigante, urso, leão. Mas ele precisava dar uma ordem para o sentimento dele. Ele disse, porque está abatida dentro de mim, ó minha alma. Não, é porque, você sabe. Acho que Davi estava lá e a alma dele, você merece ficar aqui um pouquinho. Já fez tanta coisa. Ele diz, cala a boca, minha alma, meu sentimento. Se levanta, você vai ver o livramento que Deus vai fazer em nossas vidas. Não podemos deixar sentimento nos dominar. A Bíblia diz, nós temos que ser guiados pelo Espírito, não pelas emoções. Nem pelos pensamentos. Não, mas eu acho que é assim, eu acho que é assim. Mas o que Deus disse? O plano de Deus é perfeito. Aleluia. Então tem tempo sim de estudar, de meditar, de olhar a palavra, de conferir com a palavra. No verso 9 aí, Josué capítulo 1, diz assim, esta é a minha ordem, ser forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Então Josué ordenou os oficiais do povo, percorram o acampamento e dirijam o povo, digam ao povo que se prepare, que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Josué recebeu aquela palavra, o Senhor deu essa palavra de fortalecimento, e ele não ficou, eu vou orar, vou fazer um jejum, eu vou subir um monte, descer um monte. Josué recebeu aquela palavra, ele vinha se preparando, já servindo Moisés. Você quer ver teu plano cumprido? Sirva alguém que está com um plano maior que o seu. Para você aprender como é que faz, com fidelidade. Josué já vinha se preparando, mas quando Deus trata com ele, ele não falou assim, Senhor, eu vou orar para saber se é da tua vontade. Não sei se é bem de Deus essa história. Não foi Deus falou com Moisés, Moisés não fez, por que eu vou fazer? Mas Josué não agiu assim, diz, ei, oficiais, manda o povo preparar, que daqui a 3 dias a gente está lá. Porque demorou 40 anos praticamente, mas em 3 dias a gente chega. Já tinham caminhado uma boa parte. Mas quando você se levanta com convicção, aquilo que parecia que ia demorar anos, pode demorar um dia seguinte, no mesmo dia. Mas precisa se levantar com convicção, e já teve o tempo de oração, chegou o tempo de agir, levanta e anda. Quando Pedro e João pegaram aquele paralítico e puxaram ele, eles disseram, levanta e anda, mas já puxaram o cidadão. Assim, o que eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, seja curado. Quando você quiser levantar, se que você puder, quem sabe, talvez. A fé agiu na hora, levanta e anda. Já puxaram e subiram o cidadão. Talvez ainda subiu ainda trêmulo, mas, bom, agora que eu estou em pé, eu vou andar.
Talvez você apanhou, você sofreu, foi traído, machucado, perdeu isso, perdeu aquilo, mas já que você está em pé, levanta e anda. Você não está mais caído, você tem uma palavra, você tem um Deus, tem um Pai que diz, seja forte, levanta e anda. Mas é que é o povo olhando para o Egito. Josué não disse, olha, vamos aqui lembrar como era bom. Ele disse, vamos levantar e andar. Recebemos uma palavra, temos convicção, vamos levantar e andar. Amém? Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés e disse, lembre-se de que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, o Senhor, seu Deus, lhe conceda lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos, seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês ao leste do Jordão. Mas seus guerreiros, valentes, completamente armados, atravessarão o rio à frente das outras tribos e ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso como eles concedeu a vocês, até que eles também tomem posse da terra que o seu Deus lhes dá. Só então vocês voltarão e estabelecerão na terra ao leste do Jordão, o lugar que Moisés, servos do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Sabe, tem hora que a gente diz assim, mas o meu plano era até aqui, mas do irmão até ali, mas eu vou com você até lá para te ajudar? Depois eu volto para o meu. Sabe que há uma fortaleza quando nos unimos. Mas eu creio que até aqui, mas você pode ajudar o irmão a ir mais longe. Você não precisa dizer, eu cheguei até aqui, agora ema, cada um com a sua continuação. Só, o meu lugar é aqui, mas eu vou te ajudar a chegar no seu. E Deus o capacitou para fazer isso. Aleluia, mas eu não creio para tudo isso. Então ajuda o irmão que crê. Não fica dizendo, para que tudo isso, irmão? Para que isso? Você talvez não esteja crendo para aquilo, mas ajuda o irmão que está crendo. Não tenta destruir o que o irmão está crendo por mais, não. Aleluia. Então tem tempo para tomar as direções. O Josué estava fazendo nesses versículos, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E ponto final. Existe tempo de planejar a direção. E determinar as direções. Porque Josué ouviu do Senhor. Se você ouviu algo do Senhor, não espera que alguém venha fazer o plano para você. É você que vai dizer, eu ouvi do Senhor, vai ser assim. E vou caminhar nele. Porque as pessoas ficam paradas. Se o Senhor mandar, eu vou chegar lá, mas cadê o plano? Quem tem que buscar é você, filho. Mas e se eu errar? Mas e se acertar? Pessoas às vezes ficam com medo, que alguém faça o plano, porque se errar, a culpa é da pessoa. Mas a vida é a sua. Não entrega o comando da sua vida na mão de outros. Aleluia. Você pode ir junto, mas você tem que ter convicção. O meu lugar é lá também, então eu vou junto. Amém? Aleluia. E eles responderam a Josué, verso 16. Josué capítulo 1, verso 16. Eles responderam a Josué, faremos tudo o que você ordenar, e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés, que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Eles reconheceram uma autoridade, uma fortaleza em Josué, e disseram, nós estamos juntos, que estava com Moisés, estamos contigo. Estamos juntos e misturados. Vamos juntos, nós estamos crendo junto. Quando você crê junto, é mais fácil de avançar. Eu disse, olha, você não se orientar, porque eu sei que é um bom caminho de Deus para a nossa vida, inclusive, estamos juntos. Eu vou junto, vamos pegar junto. Agora, o que me chama a atenção é o verso 18. Que diz assim, quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. O que aqueles homens estavam dizendo? Se estamos juntos, se estamos no mesmo objetivo, nós não vamos permitir que ninguém fique atrapalhando o caminho. Sabe, porque às vezes nós estamos juntos na igreja, estamos juntos num projeto, estamos juntos num plano, num objetivo, e alguém começa a querer, mas não é bem por aí, querer tirar, põe para fora. Porque se a pessoa não está para juntar, ela está espalhando.
Se não está unido na fé, vai minar a fé daqueles que têm fé. Que estavam dizendo, nós não vamos deixar ninguém com incredulidade, porque eles lembraram de que aconteceu no deserto. Eles viram que os murmuradores, aqueles que não tinham convicção que aquilo era realmente a vontade de Deus, saíram do deserto, do Egito, feliz. Não, é lá mesmo, no meio do caminho. Não sei se é bem assim, se Moisés ouviu Deus mesmo. Eles viram o que a incredulidade fez com o povo que morreu no meio do caminho. E eu creio que eles disseram, nós não vamos morrer não. Nós vamos lá, vamos cumprir o plano. Então se tem alguém que está minando a sua fé, põe de lado e avança. E às vezes temos que nos indispor até com familiares. Mas não sei se é bem por aí. Eu quando fui casar com Tereza, a minha irmã que me ama, mas não tinha a mesma visão de fé, de assim, casar com mulher com 3 filhos, não vai dar certo. Arruma uma solteira, que não tenha filho, com um, mas com 3. Eu digo, eu vou casar com ela porque eu tenho convicção que é o certo a fazer, eu a amo e vou casar e ponto final. Mas eu poderia ter assim, você acha mesmo, irmã? É complicado mesmo? E aí, minha irmã disse, mas você nem gosta de criança? Eu falei, não gosto do seu, são bagunceiro. Você mandou abrir a boca. Somos casados, vai fazer 23 anos esse ano, nunca tivemos problemas. Mas eu sabia, porque sabia, que o correto que tinha Deus para mim era casar com Tereza. Mas eu não fiquei dando ouvido aos incrédulos. No meu trabalho foi do mesmo jeito. O quê? Vai casar com mulher com 3 filhos? Eu vou. Não, mas você não acha que vai dar problema? Não vai dar. Eu nem era crente, irmãos. Mas eu já sabia que não podia falar besteira. E nem deixar a besteira que estavam falando contaminar o meu desejo. E o meu plano, eu dizia, mas não vai dar problema. Não, mas dá problema. Não vai dar problema. Como nunca deu problema. Não deixe os incrédulos se juntar com você, destruindo a sua fé. Bota fora. Não precisa ser radical de matar, não. Só diga, olha, se você for para vir falar isso, aquilo, é melhor não falar. Mas não está escrito que na multidão de conselhos há sabedoria? Sim, dos que têm fé. Dos incrédulos não é sabedoria não, é confusão. Vai ouvir alguém do mundo sobre o plano de Deus? Vão dizer, não, isso não é bom assim não, isso não é de Deus não. Vai ouvir os da fé, que neles você vai encontrar sabedoria. Amém? Aleluia. Então tem tempo sim para dirigir, mas tem um tempo sim para dizer, eu faço parte disso, eu concordo e estou junto. Aleluia. Josué capítulo 3, no versículo 1, diz assim. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. E tenham cuidado de ficar a cerca de 1 quilômetro atrás dela, não se aproximem demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. E ele estava dando uma orientação. E 3 dias depois eles marcharam e avançaram. Mas sempre o Senhor à frente. A arca simbolizava a presença de Deus. Ele disse, não vai antes de Deus não. Sabe que é o plano de Deus, continua. Senhor, estou caminhando, está certo, é assim mesmo. Vamos em frente. Uma nova instrução para chegar no seu plano. E no objetivo que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas marche. Diga, tem tempo para orar. Tem tempo para meditar, mas tem tempo para avançar. Nós estamos no tempo de avançar, queridos. Mas eu não ouvi nada do Senhor. Então, para você, é o tempo de orar e buscar. Mas se você já ouviu do Senhor instruções, não é mais o tempo de ficar orando ou se lamentando. É o tempo de agir, de avanço. Amém? Vá comigo no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20.
Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Revista atualizada diz assim: Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. O que acontece quando você crê em Deus? Fica seguro. Ah, mas eu não sei o que Deus quer. Então, sua obrigação é saber o que Deus tem de plano. Porque se você crê nele e andar nesse plano, você vai estar seguro. Não quer dizer que não vão ter ameaças, que não vão ter levantes, mas se você permanecer no que Deus te disse, você caminha seguro. Aleluia. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Mas na igreja aqui só tem Teresa como profetiza. Queridos, se você crê na profecia da parte do Senhor, pode não vir da boca de alguém que tem um ofício ministerial de profeta, mas muitas das palavras que têm sido lançadas desse púlpito são proféticas. Aleluia. Mas você precisa entender que ela é a vontade do Senhor para prosperar nela. Porque quando você crê no profeta, na palavra profética, você prospera. Porque toda palavra profética, ela tem alguns objetivos. Primeiro, purificação. O profeta sempre vai falar contra o erro e contra o pecado. Tem gente que nem gosta de andar muito de gente do lado de profeta, porque está sempre levando vara. Mas tem uma solução. Para de fazer besteira. E anda com o profeta que não vai tomar mais vara. Tem gente que deixa de andar com o profeta, porque quer andar errado. Porque se andar ao lado de um profeta, vai ser sempre confrontado com a visão da palavra. Vai estar sempre sendo aprumado. Ah, mas pau que nasce torto, morre torto. Jesus era carpinteiro, endireita esse negócio. Agora, para endireitar, tem que dar uma ralada. Então não é fugir de profeta, é fugir de fazer besteira. Deixar de fazer o que não deve, andar no princípio, porque se você andar na palavra que você recebe, você vai prosperar. Profeta é outra coisa, ele vai nos levar para perto de Deus. Ele vai sempre nos confrontar em buscar mais de Deus. Vai sempre corrigir coisas que estão fora da visão de Deus e nos estimular a chegar mais perto de Deus e algumas vezes vai trazer uma instrução de Deus. Mas você não tem que ficar esperando o profeta, você tem que buscar no Senhor, porque você tem o Espírito Santo. Aleluia. Diga assim, crer no Senhor, fico seguro. Creio na profecia e prospero. Daniel capítulo 6, verso 23. Abra comigo, por favor. Daniel 6, 23 diz assim: E diante do que acontecera, o coração do rei muito se alegrou. Em seguida, estou lendo a versão King James. Em seguida, o rei ordenou que tirassem Daniel da cova e testemunharam que não havia nenhum arranhão ou qualquer outro ferimento em todo o corpo de Daniel, pois ele havia confiado continuamente em Deus. O leão estava na cova? Ou era só uma projeção 3D do leão? Não, o leão estava lá, Daniel estava na cova. O leão estava com fome. Eu não sei quanto a você, mas infelizmente lembro de um caso de um pai hiper irresponsável que deixou o filho do lado da jaula do tigre, se eu não me engano. E o tigre comeu o braço do menino. Os pais são responsáveis de cuidar dos seus filhos. Ah, mas ele quer tirar foto, fazer um selfie. Não deixe onde não pode. Ah, mas eu acho que não vai acontecer nada. Aquele pai também, agora o menino está sem braço. Leão com fome, bicho com fome, come. Mas por que aquele leão não tocou em Daniel? Porque ele confiou continuamente no Senhor.
Como é que você faz para não ser mordido, para não cair, escorregar, cair no abismo, no pecado, no erro, no engano? Confia no seu Deus continuamente. Continua seguindo os princípios da palavra. E você não vai ser maltratado, não vai ser comido pelo leão. Ah, mas o bafo dele está mau hálito. Mas depois você passa lá um sprayzinho. Daniel podia ter levado um bom ar, né? Passar na boca um cepacol para passar na boca do leão. Mas, queridos, o mau hálito, o bafo do mal vai chegar. A ameaça vai chegar. Mas se você confiar no seu Deus, você não vai ser devorado. Aleluia. 1 Coríntios, esse é o último texto que eu vou ler, queria chamar o grupo de música. 1 Coríntios 1, 27. Primeira Coríntios 1, 27. Diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Mas eu não sei, eu sou fraquinho. Mas não é na sua força. A palavra de Deus nos diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque não é na minha força. Se fosse na força normal, eu com o Leandro comigo, adivinha quem não ia ter chance? Eu. Porque ele preparou, ele treina, ele luta. Mas na força do Senhor, não é que a gente vai brigar, não. Eu não sei, talvez o Senhor fizesse algo que me desse a vitória. Mas se eu achasse, eu vou lá porque eu tenho 1,80 m, 110 quilos, ia ficar que nem Maguila estribuchando lá no chão com Holyfield. Mas eu sei que no físico não tem comparação. Mas eu sei que no Senhor eu tudo posso. Gideão se achava o piorzinho, mas ele ajudou e levou o povo à vitória. Talvez você possa pensar pouco de si mesmo. Deus não pensa pouco de você. Mas mesmo com esse pouco que talvez você possa pensar, no Senhor você tem vitória. Porque às vezes nós estamos junto de alguém que tem uma fortaleza numa área e a gente está meio que pegando carona naquela fortaleza da pessoa. Se eu estiver andando com o Leandro do lado, eu já fico mais valente. Como é que é? Talvez confiando na força dele. Mas se ele não estiver ao meu lado, vou ter que confiar no Senhor. Talvez você teve alguém do seu lado que era a sua força, que era a sua segurança, que era a sua estrutura. Mas e agora, pastor? Eu não tenho mais aquela pessoa que me fortalecia, que me estimulava. Faça o quê? Experimenta confiar em Deus. Porque é Ele que te dá força. É Ele que te fortalece. Gideão não mudou a condição dele quando Deus falou com ele. Mas Deus deu a vitória a ele. O povo de Israel, você sabe, eles não reconheceram Jesus. Por quê? Porque eles esperavam que havia um Schwarzenegger, um rei imponente, chique, maravilhoso. Aí veio um cidadão montado num jumento. Não, eu esperava que ele viesse de uma X5, uma Mercedona, Rolls Royce. Aí o bichinho veio no jumento. Mas no jumento ele venceu. Porque não era o jumento. De fato, não era nem ele homem. Era o poder de Deus nele. Não é você, é o poder de Deus em você.
Deus te deu uma palavra, se levanta e anda. É tempo de agir. Vai conferindo com as escrituras, com os princípios, mas se levanta, porque não é você, não é na sua força. Porque agora você vai receber uma força do Senhor. Aleluia. Deus está nos dando instruções tão mais simples do que a gente espera. Como nós lemos, Ele vai te dar uma coisa simples que vai confundir a sabedoria humana. Falar para uma mulher que estava com seu filho à beira da morte, ela e seu filho à beira da morte, que só tinha um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, para fazer um bolo para o profeta, é a coisa mais ilógica do mundo. Mandar o profeta pedir ajuda a uma viúva pobre, se fosse uma viúva rica ainda estava legal, né? Não faz sentido. Deus nos dá instruções que para a nossa cabeça não fazem sentido. Mas está dizendo, com essa coisa pequena, com essa coisa que talvez você não atribua muito valor, é com isso que eu vou te dar a vitória. Vencer um gigante com armadura, com espada, com pedrinha, não faz sentido. Mas quando você confia no seu Deus, você está seguro. Quando você crê na palavra profética, você prospera. Mas eu estou desempregado. Mas você já está à porta de um novo emprego. Ah, mas eu só tenho isso, só tenho aquilo. Para de diminuir o que Deus está te mostrando com aquilo que você vai conquistar a tua vitória. Porque se você diminui, você não consegue colocar ao serviço do reino de Deus. Mas não sei nem falar direito. Mas se sabe falar alguma coisa, comece com o que você tem. Começa com o que você tem, começa a agir com o que Deus já te deu. Porque se for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Aleluia.